Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, o seu programa de eleição e, sobretudo, o seu programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. É muito bom saber que está desse lado para nos acompanhar neste estudo que queremos tirar para a nossa vida. Lições importantíssimas que a Palavra de Deus tem para cada um de nós. Estamos a estudar ao longo desta temporada o Êxodo, um tema muito importante, sobretudo para compreendermos o caráter amoroso, um caráter libertador do nosso Deus. Já sabe, pode acompanhar-nos através de 3 plataformas diferentes, pode fazê-lo através da sua televisão, através do MEL, no canal 186, pode também fazê-lo através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o método de escolha, o importante é estar connosco. Estamos a estudar algo muito importante e hoje vamos falar sobre o pão e a água da vida. E para nos ajudar a falar sobre este tão importante tema, temos connosco 3 amigos, como sempre. Temos o nosso painel residente, o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Paulo. Também a pastora Hortelinda. Bem-vinda, Hortelinda. Paulo, bom dia. E a todos os ouvintes. Obrigado pela tua presença também. É um prazer. E a pastora Rita, que está connosco desta vez. Obrigado, Rita, por nos acompanhares e nos ajudares também neste tema. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a saída do povo do Egito e a ida para Canaã, para a Terra Prometida. O povo precisava de aprender importantes lições. Acredito que uma delas, e talvez a mais importante de todas, era a confiar inteiramente em Deus e a sua dependência total de Deus, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque Jesus, Deus, é o pão, mas também é a água da vida. E vamos aprender como é que o povo e nós hoje precisamos de aprender a confiar mais em Deus, nas suas promessas e a depender inteiramente dele. Hortelinda, eu vou começar por ti. Vou ler aqui um texto no livro de Salmo, no capítulo 78, Salmo 78. Vou ler aqui o versículo 52 e 53. Salmo 78. Eu peço a todos os nossos telespectadores que queiram acompanhar, tragam as suas Bíblias para nos acompanhar neste estudo. Salmo 78, versículo 52 e 53, que diz: Mas Deus fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Hortelinda, este salmo enaltece a intervenção de Deus, a bênção de Deus sobre o povo, não é? Sabemos disso. Mas a atitude do povo, muitas vezes, no meio do caminho, foi de ingratidão e revolta, não é? Aliás, se nós lermos aqui em Êxodo, capítulo 15, verso 23 e 24, que diz que eles chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou o lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Não é? Portanto, aqui, mais uma vez, eles vêm a murmurar e a lamentar-se daquilo que não tinham. O que é que aconteceu a este povo? Será que ainda hoje precisamos de ver milagres para ter fé no Senhor, em Deus? É muito interessante a maneira como Deus conduz o povo de Israel e é uma grande lição para nós, não é? Quando eles atravessam o Mar Vermelho, não é? Eles têm depois há 3 possibilidades de caminho para Canaã, não é? Há a rota das caravanas, que é junto ao mar, que seria a mais rápida, eles levariam meses a chegar lá. Há depois a rota mais pelo interior das nações e Deus também não quis ir por ali porque era certamente complicado para o povo. E há então a possibilidade de ir contornando toda a península do Sinai e entrar em Canaã pela sua parte oriental. E foi esse caminho longo, difícil, que Deus escolheu. Portanto, há um propósito nisto, não é? Porque é que Deus escolhe este caminho longo? É precisamente para que o povo aprenda isso que tu acabaste de dizer. Aprenda a confiar em Deus, porque no deserto é uma região onde não há nada. Como vemos aí, não há água, não há pão, não há carne, não há peixe, não há frutos. Também é um lugar em que o homem não pode intervir com a sua ação, ele não pode agir, não tem como agir. De forma que o povo de Israel estava completamente dependente
da intervenção de Deus. Ou contava com a intervenção de Deus, ou Deus intervinha, ou o povo morria. Esta era realmente, não havia alternativa. Então Deus queria criar uma relação de intimidade com este povo, ao ele passar pelas dificuldades, e ensinar-lhe a confiar, a depender, a abandonar-se, a ter a certeza que Deus era o seu guia e que eles não tinham realmente nada a temer. E como dizias, é aprender a confiar, a depender de Deus, é a grande lição da nossa vida como crentes. Temos a vida toda para aprender isto, e tal como os israelitas, muitas vezes a vida não chega para conseguirmos este objetivo. O povo de Israel, a cada milagre que Deus fazia, eles ficavam contentes, o problema estava resolvido, não é? E os ânimos acalmavam. Na próxima dificuldade, eles voltavam à estaca zero da incredulidade e, portanto, atacavam Moisés, atacavam Arão e diziam que é esse Deus que nos tirou, portanto, da terra do Egito. Eles tiveram muita dificuldade em aprender esta lição, que para o ser humano é difícil abandonar-se e confiar. Somos muito limitados. Então, abandonar-se e confiar é qualquer coisa muito difícil para nós. Estamos muito de ter o poder nas mãos, saber o que é que nós vamos controlar, controlar as coisas. Controlar, tudo seja previsível, que tudo esteja sob controle. Finalmente é esse o nosso desejo, não é? Mas a experiência do povo de Israel no deserto também nos mostra a pouca eficácia dos milagres para, sobretudo, transformarem, portanto, o coração, não é? Aliás, Deus usa os milagres no deserto e quando entra em Canaã, acabam-se os milagres, não é? Não há mais pão, não há mais água, agora há que trabalhar. E eu estou convosco nesse trabalho que vocês vão fazer. Jesus, no Novo Testamento, também se vai queixar desta atitude milagreira das pessoas para crerem, necessitarem de milagres, de coisas extraordinárias, coisas que saiam, portanto, do normal. Jesus diz, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, há aqui uma repreensão e uma frustração. Ou seja, não acreditam na minha palavra, não acreditam até nos sinais e milagres que eu até já tenho feito. Necessitam sempre de mais milagres para crerem, portanto, naquilo que eu digo. E conhecemos o caso de Tomé, não é? Quando sabe que Jesus ressuscitou, diz, eu só acredito se tocar com o meu dedo. E depois Jesus diz-lhe uma frase muito importante. Jesus diz, tu, Tomé, porque viste, creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, bem-aventurados, mais maduros, mais crescidos espiritualmente, são aqueles que fazem confiança a Deus, se abandonam nas suas mãos, quer haja milagre, quer não haja. Até porque todos os que caminhamos com Deus sabemos que há sempre milagres. Deus tem 1000 maneiras de fazer milagres na nossa vida, de intervir. A intervenção de Deus, seja ela qual for, é sempre um milagre. E depende da nossa confiança. Então o que o Senhor quer é que lhe façamos confiança. E quando lhe fazemos confiança, a nossa fé é um meio de Deus poder agir através do milagre. Ou seja, a fé torna o milagre possível, a incredulidade torna-o impossível. Não é? Portanto, disseste aí uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que muitos cristãos, sobretudo os cristãos que não estão ainda amadurecidos espiritualmente, baseiam muito a sua fé naquilo que Deus faz, não é? Se Deus faz, Deus é Deus. Se Deus não faz, Deus já não é Deus. E duvidam do seu poder, duvidam do seu amor e até duvidam da sua presença. Mas nós não podemos basear a nossa fé naquilo que Deus faz, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Ou aquela vontade que nós temos não é a vontade que Deus tem. E mesmo que a nossa vontade não seja feita, mas sim a vontade de Deus seja feita, porque muitas vezes é diferente da nossa, ainda assim nós temos que acreditar e ainda assim nós temos que ter fé e esta confiança inabalável no Senhor. E aqui é que está esta fé madura, não é? Que nos ajuda a compreender que ainda que esse milagre que nós achamos que devíamos receber não o temos, ainda assim confiaremos em Deus. Mas Deus está lá e isso é o maior dos milagres, é a presença de Deus que nos permite de resolver ou de suportar ou de ultrapassar todas as dificuldades que vêm ao nosso caminho. Eu dou um exemplo, por exemplo, da saúde, não é? Por vezes nós oramos e muitas vezes isso acontece por uma cura e essa cura não acontece. Não é? E muitas pessoas abandonam-se e abandonam até a sua fé porque aquela cura que eles achavam que devia acontecer, porque Deus é todo poderoso e tem que fazer estes milagres, quando Deus não os faz, a sua fé fica periclitante, fica vacilante.
Mas mesmo que Deus não faça estes milagres que nós achamos que Ele devia fazer, ainda assim Ele intervém de outra maneira está para presente, nos ajudar a resolver a questão. Mas disseste uma coisa muito interessante. Ele está presente nas nossas dificuldades, não é? Exato. nas nossas lutas. Disseste uma coisa que eu estou inteiramente de acordo. A necessidade de vermos estas manifestações de Deus corresponde a uma imaturidade da fé. E é verdade que nós vemos aqui nesta experiência que acabaste de ler, que Deus compreende essa imaturidade. Deus não exige mais do que aquilo que nós podemos dar ou que somos capazes de chegar onde somos capazes de chegar. Portanto, o povo tinha contemplado a abertura do Mar Vermelho, tudo o que Deus tinha feito, seria já suficiente, mas Deus compreendeu que talvez ainda não fosse. E neste momento, nesta murmuração, Deus não os repreende. Pelo contrário, Deus faz-lhe ainda uma promessa, a promessa de que Deus tiraria deles todas as doenças que tinham estado sobre o Egito, que Deus os conduziria. Vemos aqui a paciência, a compreensão de Deus, de pensar, bom, eles ainda não estão na altura de poder fazer-me confiança. Temos ainda todo o caminho a fazer. O problema foi que todo o caminho foi feito e a aprendizagem não foi feita. E na última paragem do caminho, eles voltaram para trás porque se verificou que não estavam em condições de poder herdar a terra prometida. Então temos de ter cuidado com esta incredulidade que se pode, é normal no início, é a ignorância, a falta de experiência, mas quando nós não arriscamos a confiar em Deus, porque confiar é um arriscar, não é? É um depender de... E se nós não arriscamos isso, nós vamos nos enrijecendo, endurecendo na incredulidade, até que a incredulidade acaba por nos destruir toda a sensibilidade espiritual. Claro. Temos que andar pela fé e não pela vista, não é? Exatamente. Que Deus disse a Moisés, e podemos eles que marchem, e então o mar abriu-se, não é? E podemos dizer que Deus, os milagres, Deus faz o milagre não para creres, mas porque crês. Exatamente. É porque tu crês que Deus pode agir na tua vida, não para tu creres, não é? Este é o movimento que Jesus nos apresenta, não é? Eu tenho aqui um dos meus versículos preferidos da Bíblia, está em Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira nos decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não é? É isto que também tinham que aprender o povo, não é? É isso que é a fé. Aconteça o que acontecer, Deus vive, Deus está e eu dependo dele. Muito bem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Como diz Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. É isto que é a fé madura. Mas, claro, há todo um processo. Mas temos que investir-nos nesse processo, porque senão ele nunca se faz. A verdade é que qualquer relação que seja construída na base de eu desejo uma coisa e tu proporcionas, qualquer relação que seja, cria, na verdade, um processo de autodestruição, porque ele acontece porque o egoísmo se torna o centro dessa relação. Se filhos estiverem sempre a pedir coisas aos pais, e os pais, por boa vontade, por pena, estiverem sempre a providenciar os pedidos, na verdade, nós não estamos a beneficiar os filhos, mesmo que se todos os pedidos fossem bons. Vamos imaginar, por hipótese, que tudo o que os filhos pediam até eram coisas razoáveis de pedir. Se a lógica da relação for tu pedes, eu dou, essa lógica desvirtua o caráter da criança que pede. Porque ela desenvolve uma estrutura de vida e de pensamento que é, se eu pedir e se eu quiser, vai acontecer. Por isso, nós não podemos pensar que uma relação com Deus se pode basear na ideia de que eu tenho uma necessidade, eu preciso, eu peço, eu obtenho. Ou seja, esta lógica... E eu volto a repetir, mesmo que todos os meus pedidos fossem bons, no sentido de eu não pedisse nada imoral, só pedisse coisas que eram boas, mas se a lógica for assim, eu torno-me egoísta. Ora, Deus não pode ser responsável por tornar uma pessoa egoísta, porque isso é uma maldição pior do que a suposta maldição que eu tenho por não ter saúde ou não ter qualquer coisa que até fosse razoável ter. Ainda pode ser pior ter isso do que eu ser uma pessoa egoísta. E depois há uma inversão de papéis. É porque eu, com o meu desejo, acabo por dirigir Deus. Isso.
não é? E acaba por ser a minha vontade que prevalece, que é uma vontade deturpada, cega. Claro. Não é ou seja, não é possível que isso aconteça, porque Deus nos ama, não é? E ainda assim, estamos a falar de um Deus que é maravilhoso, porque ainda assim foi paciente, porque o povo pedia e Deus, ainda assim, na sua misericórdia, lhe concedia aquilo que eles lhe pediam, não é? Que Deus maravilhoso que nós temos. Rita, vou ler aqui Êxodo 16, 3 e 4, que diz: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque não nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se andam na minha lei ou não. Temos aqui, mais uma vez, a manifestação da murmuração do povo e a manifestação da presença de Deus e, sobretudo, da bondade, da misericórdia e da paciência de Deus para com este povo murmurador. Podemos ver alguma relação entre esta tentação, porque em Mateus capítulo 4, verso 3, nós vemos uma tentação que Satanás tenta Jesus, não é? Exatamente. E eu até posso ler este texto. Aqueles que estiverem a ver-nos podem precisar que eu leia esse texto. Em Mateus capítulo 4, verso 3, que diz: Chegando-se a ele o tentador, chegando-se a ele Jesus, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não é? Temos aqui então uma oração do povo no livro do Êxodo. Será que há alguma relação entre a tentação de Jesus, em Mateus 4.3, e o papel da comida na experiência do povo e no domínio próprio que nós vemos no povo de Israel? Começar por dizer que este povo era birrento, não é? E aqui é uma birra terrível, em que eles exageram, como quando nós fazemos birra, não é? Não, porque lá é que era bom. Porque eles esqueceram-se de tudo o que passavam lá, esqueceram-se que choravam quando estavam lá e que diziam: pois, porque Deus nos abandonou aqui, agora somos... Agora Deus tira. E clamaram. Exatamente. Clamaram pedem para que ajuda. Deus os tirasse. Deus tira-os de lá, tira-os de forma miraculosa, abre o mar vermelho, passam. Tinham sede, Deus dá-lhes água. Mas agora também queremos outra vez comer. Queremos comer e não temos comida, não é? Deus foi quem nos criou com vontade de comer e com necessidade de comer. E comer é importante, porque Deus criou-nos com esta capacidade de sentir fome, porque nós precisamos nutrir-nos fisicamente, e se nós não nos nutrirmos fisicamente, ficamos doentes, e por isso ter fome é importante. O problema é que quando, para além da fome, Deus criou-nos com pupilas gustativas para que nós gostássemos de comer. Porque já que temos que comer, pelo menos que seja uma coisa saborosa, um prazer. O problema é quando nós nos centramos no prazer em vez da necessidade, ok? E foi o que aconteceu aqui um bocadinho. E eles queriam, porque queriam as comidas de antigamente, a forma de estar de antigamente, e queriam que Deus se compadecesse deles e os levasse nesse caminho. Deus, em muitas situações, e parece-nos, não é, assim falar, será que nós íamos pecar por causa de comida? Comida não. Mas Eva pecou por causa de comida, certo? Quando nós pensamos em Esaú, o que é aquilo que aconteceu? Dá cá essas lentilhas e fica lá tu com o que quiseres. E como temos outras e outras situações em que a comida se mete entre o homem e Deus. Temos várias situações. E à primeira vista até parecia que não. Que a comida não tem esta interferência direta. E vamos ver esta interferência direta também neste momento de Jesus. Primeira tentação foi, depois de 40 dias, em que Jesus foi alertado pelo seu corpo constantemente que ele precisava de nutrir-se, certo? Então Satanás vai-lhe dizer: olha, tu precisas de nutrir-te e tu tens a capacidade de forma extraordinária de transformar pedras em pão. Então faz com que isso seja possível. E Jesus vai responder com algo que anteriormente tinha sido dito por Moisés. Porque tu leste o versículo 3, mas quando nós lemos o versículo 4 diz: eis respondeu e dito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ora, quem é que disse isto? Moisés. E ele vai dizer isto pela necessidade da compreensão que o alimento físico é importante, mas ele não é mais importante que o alimento espiritual. E que o Deus que
Jesus também vai dizer em Mateus, no capítulo, um pouquinho à frente, Mateus no capítulo 6, no versículo 25, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante sobre as plantas e sobre as aves, e quando ele está a dizer, olhai as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não é? Então, como muito bem dizia a pastora Hortelinda anteriormente, ela falava de que havia uma necessidade de dependência. E esta necessidade de dependência vai ser em todos os fatores desta caminhada. E aqui, mais uma vez, aquilo que Deus lhe está a dizer é: eu sou aquele que vos vou guiar, e sou eu que vou decidir, e sou eu que vou dar. E foi isso que Jesus respondeu naquele momento. E Jesus vai explicar isto muito bem quando ele diz: nem só de pão vive o homem. Ele vai dizer, calma que eu não preciso fazer milagres para ser alimentado, porque o meu Pai que me ama, ele sabe até onde é que eu posso ir, qual é o meu limite, e se eu estiver ao lado dele, ele me dará o pão no seu momento certo. E é muito interessante que o pão que Deus vai dar no jardim, no deserto, vai ser o maná. E há algo muito interessante no maná. O maná era algo que era recolhido todos os dias, não é? Chovia, era o pão que caía do céu, que vai haver outro pão que vai vir do céu, não é? Mais Jesus, ele vai ser o pão que desce. E este maná era recolhido todos os dias. Então eles colhiam o maná, comiam o maná, e se guardassem o maná de um dia para o outro, o que é que lhes acontecia? Apodrecia. Ele apodrecia. Mas havia uma exceção. À sexta-feira eles deviam de colher o dobro do maná para que terem o que comer durante o sábado, para que durante aquele sábado eles tivessem alimento físico necessário para se preocuparem com o quê? Com o alimento espiritual. Com a adoração. Com a adoração, com a relação com Deus. Ou seja, Deus vai dar nesta murmuração, ele vai responder e mostrar a importância, aquilo que Jesus vem confirmar depois, no momento em que ele é tentado, que a relação espiritual é mais importante que a relação física e que a necessidade física. Que a necessidade espiritual deve estar acima. E que nós não nos preocupemos que, enquanto nós mantivermos uma boa relação espiritual, Deus ajudar-nos-á, de formas não necessitam ser extraordinárias, podem ser ou não, mas que isso é uma preocupação que Deus já tem. Se Ele tem com as aves dos céus, Ele vai ter connosco. Se nós alimentarmos a nossa relação espiritual com Ele diariamente. Jesus disse, não é? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nisto vai acontecer, ou seja, Deus diz: o maná vai vir, à sexta-feira colhem em dobro, não vai apodrecer, para vocês terem noção de que é realmente especial aquele sábado. O sábado é tão especial. É uma intervenção de Deus. E Deus vai dizer: durante este dia preocupem-se em manter esta nutrição espiritual, deixem as outras coisas todas para vocês perceberem que este alimento vai ser importante para o resto da semana. E Jesus deixa isto claro nas tentações também. Então nós percebemos que realmente Deus nos criou com necessidades físicas e elas vão acontecer na nossa vida, e Deus coloca-nos em nós muitas características, o medo, da altura, não é? Quem é que chega ao pé de um precipício e não sente aquela... São mecanismos de defesa físicos que são importantes, e também nos vai dar prazeres, não é? Como o prazer da alimentação, como outros prazeres, o prazer de ouvir um passarinho a cantar. E todas estas coisas são mecanismos que Deus criou para o nosso corpo, mas eles não podem estar acima do mais importante, que é do alimento espiritual e da relação direta com Deus constante. Ou seja, Deus quis alimentar o povo fisicamente, porque o povo necessitava, mas sobretudo dizer: eu quero ser o vosso pão, não é? Eu sou o mais importante de tudo, não é? Quando vocês me tiverem a mim, tudo o resto estejam descansados. Enquanto vocês relacionarem comigo, se eu tiver que vos prover fazendo chover pão, eu faço chover pão, mas vocês têm que estar comigo. É por isso que Jesus diz que ele é o maná, não é? Exatamente. É o pão do céu. O verdadeiro, que alimenta não o corpo, mas a alma, a vida. É isso. Pedro, Êxodo 17, verso 1 a 3, eu vou ler. Há pouco a Rita falava da comida e agora há aqui a bebida que também entra nesta equação, não é? Diz: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água,
o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E se nós lermos também o Números 14, vamos comparar estes dois textos, Números 14, 22 e 23, que diz: e em todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Mais uma história de murmuração, agora não por comida, mas por bebida, não é? Podemos compreender que Deus tenha trazido consequências para a atitude permanente do povo depois desta murmuração? Sim, eu acho que é inevitável compreendermos, desde logo porque confiamos no juízo de Deus, porque Deus não julga de forma arbitrária e maquiavélica. Portanto, qualquer julgamento que se manifesta da parte de Deus, quando nós já o conhecemos, tal como ele está revelado na palavra, de forma coerente, e também o que conhecemos da nossa relação com ele, sabemos que Deus não age de acordo com sentimentos e impressões e volúpias humanas. Portanto, é evidente que as reações de Deus não são precipitadas. Por isso, se há consequência que aqui foi manifesta, é porque essa consequência era útil e necessária. Deus não tem uma reação, Deus age de forma racional. Com base em valores e em princípios que, no caso dele, são eternos, universais. E objetivos que ele tem para o povo, não é? Exatamente. Esses objetivos são de bem e são sólidos e permanentes. Portanto, Deus nunca vai agir de uma forma que se irritou e depois age de uma maneira impulsiva e diz: bom, se calhar até já fiz demais. Isso não existe em Deus, não é? Nós humanamente fazemos muito isso. Reagimos, mesmo que às vezes as nossas ações, quando trazemos uma consequência para alguém que fez mal, mesmo que até se possam justificar, com muita frequência são desequilibradas, são precipitadas, e é por isso que às vezes depois temos que ir atrás e pedir perdão ou reequilibrar, não é? Na paternidade, que é sempre uma metáfora magnífica desta forma de Deus agir. Muitas vezes pais agimos com um pouco de impulsividade para com os nossos filhos, mesmo se estava correta a necessidade de um castigo ou de uma consequência. Mas como ela é impulsiva, muitas vezes depois não podemos sequer cumprir a palavra que dissemos, que é aliás uma coisa que é o prato do dia-a-dia para nós que pais não acontece com Deus e educadores, quer dizer, dizemos coisas mesmo se até elas são merecidas, mas depois não as praticamos porque exageramos na dimensão da consequência que estabelecemos, ou porque depois temos misericórdia, porque ali somos muito duros, porque era necessário, mas depois também não somos capazes de levar a efeito. Então, quantas vezes estamos constantemente, o ato pedagógico de educar é constantemente avançar e recuar. Uma espécie de... Por vezes queremos evitar o conflito, porque, Isso. enfim, é aborrecido também. Então, simplesmente tentamos passar por cima, pode ser que isto passe, não é? Então, tudo isto são estratégias humanas, formas de reagir diante da adversidade, que podem incluir a desobediência, a indisciplina, mas Deus não funciona desta forma. Então, eu queria resumir isto em duas notas que me parecem muito importantes. A primeira: porque é que Deus age desta maneira, traz esta consequência? Agora já vimos estas várias murmurações, injustiças e incompreensões da parte do povo. Assim, à primeira vista, poderíamos dizer: ok, Deus atingiu o limite. E às vezes temos aquela expressão, não é? Até a paciência de Deus tem limites. Esgota. Que é uma expressão que está errada. Exatamente. Está errada, está completamente... É uma expressão humana aplicada a Deus, que é, aliás, uma coisa relativamente comum até na Bíblia, atenção. Sim. Não quer dizer que a Bíblia se engana, quer dizer que a Bíblia, os autores da Bíblia são obrigados a usar expressões humanas, porque são as que ele tem. As que eles têm à mão. Até a língua já tem a limitação de só ter expressões que conseguem catalogar um certo tipo de sentimento ou atitude. São as que existem. É como dizer que Deus se arrepende, ou coisas deste género. São expressões humanas, que aqueles que escreveram a palavra, só têm palavras humanas. E também é a linguagem que o povo podia compreender. Tal e qual. Portanto, Exato. É a limitação de expressar em palavras humanas o que Deus pensa, mas também aquilo que pode ser compreendido. Mas o ponto aqui, de facto, é dizer que estas consequências que Deus agora vai estabelecer precisam de ser bem entendidas. É nesse sentido que agora a minha intervenção, em 2 pontos,
tenta pontuar biblicamente e de uma forma lógica como é que se explica a necessidade de consequências e desta consequência em particular. A primeira nota que eu queria deixar sobre isto é que a repetição do pecado endurece o coração. Isto é um processo permanente, ou seja, nós diminuímos a nossa sensibilidade espiritual, até moral, à medida que repetimos um comportamento errado. Negativo. Isto está bem estabelecido. É por isso que é comum dizer-se que o caráter, o nosso caráter humano, é formado a partir de quê? Como é que alguém se torna uma pessoa íntegra ou desonesta? É a partir dos hábitos. Exatamente. Portanto, quando reduzimos estas coisas mais profundas, quem nós somos, a nossa identidade, isto reduz às coisas que nós repetimos vez após vez. Exato. Por isso é que isto também funciona nesta questão. É à medida que eu repito um processo de murmuração, de revolta contra Deus, de desobediência, o que eu começo a fazer é desligar os interruptores da minha própria sensibilidade espiritual. Exato. O que significa que este povo endureceu o seu coração porque diminuiu essa sensibilidade espiritual. Há um texto do apóstolo aos Hebreus, que eu vou ler, Hebreus 3, que o apóstolo diz o seguinte, versículo 12: Vede, irmãos, que não haja nunca em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então nós percebemos aqui nesta reflexão que se nós começarmos a alimentar esse coração mau e infiel, o que vai acontecer é que nós acabamos por endurecer. Portanto, e a partir do momento em que endurecemos, usando esta metáfora, já não há nada a fazer. Esse endurecimento que aqui se fala é um endurecimento, podemos dizer, definitivo. É autodestrutivo. Ele é autodestrutivo. Por isso é que podemos dizer que Deus sabe, quando Deus estabelece esta consequência, que no caso é, vocês vão todos morrer aqui neste deserto, antes de entrar na Terra Prometida, voltamos à ideia de há pouco. Não é um Deus que ficou furibundo de repente e diz, agora vou trazer uma coisa horrível sobre vocês. Não, é, Deus sabe que foi atingido um processo de endurecimento de coração que já não há nada a fazer. Esse processo já tinha sido feito com o faraó. Tal e qual. Nós vemos aí o faraó ter esse processo de endurecimento do coração e agora vemos o povo, e alguns entre o povo sobretudo, a serem eles os mentores dessas revoltas. É. Então, como Deus reconhece isso e percebe qual é o resultado final, quer dizer que se eles fossem para a Terra Prometida, iam manter-se com a mesma atitude na Terra Prometida. Seria uma pedra de tropeço para todos os para outros. todos os outros, para todas as próximas gerações e para até pessoas de outras nações que viessem a estabelecer-se isso. Por isso é que nunca podemos esquecer que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em Deus não há sombra de variação. Não podemos esquecer que a fidelidade de Deus não é só uma fidelidade para conosco. Deus é fiel a Ele próprio e à sua estrutura. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 Timóteo 2 diz que se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não se pode negar a si mesmo. Estes textos mostram claramente esta ideia de que Deus, se traz um castigo ou opera um julgamento, Ele não é arbitrário. É porque Deus sabe que é a única solução para gerar um resultado melhor. Logo, a conclusão que podemos chegar é, como Deus vê o que é melhor a longo prazo, Deus não está à procura do que é melhor para Ele. Isso somos nós. Deus está à procura do que é melhor para o bem comum, para o bem de todos, para o que é a longo prazo. No limite, Deus está à procura do que é melhor para nós. Para o plano da salvação. Para esse plano global que é salvação, que é restauração. Neste caso era libertação. E há um exemplo muito claro disso, que é o dilúvio, não é? E, portanto, essas ações de Deus, que são de justiça, elas são inseparáveis da essência do seu caráter. Não é a paciência de Deus que chegou ao fim, é de que aquela atuação tornou-se a única suficiente para gerar os resultados que Deus sabe que são os melhores. Queridos amigos, estamos neste tema que é um tema fantástico e por isso estamos todos a participar, não é? E agora vou voltar a falar com a Hortelinda. Vou ler novamente um texto, Hortelinda. Vamos avançar um pouco mais no livro do Êxodo e vamos agora ver alguns versículos do capítulo 18. Êxodo 18, verso 5.
que diz, e depois o verso 14, 21 e 24. Vamos saltar aqui em alguns versículos. O verso 18, verso 5 diz assim: vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Verso 14: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde. Verso 21: tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Verso 24: e Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto lhe foi dito. Então, Jetro, o sogro de Moisés, influenciou a liderança de Moisés, claramente. Né? Moisés estava a receber ele próprio todas as pessoas para tomar todas as decisões, e Jetro deu aqui um ensino, não é? Um ensino de Moisés delegar. Que ensino é que nós podemos aprender com esta Muito história? sábio, não é, este sogro de Moisés? Sabes, quando eu li de novo esta história, fez-me pensar numa experiência que eu li no livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, em que ele conta a experiência de um psicólogo que vai fazer um estudo sobre a percepção humana. E então ele põe um conjunto de pessoas a ver um vídeo. E eles devem, nesse vídeo, contar, passam 2 casais que estão a jogar à bola. E estas pessoas devem contar quantas vezes as bolas estão nas mãos das mulheres e estão nas mãos dos homens. Então, depois de fazer a experiência, pergunta-lhes, e eles acertam todos, não é? E depois ele diz: e quem viu o gorila? E eles dizem: gorila? Qual gorila? Vocês não viram o gorila? Não vimos nenhum gorila. Então vamos ver novamente o vídeo. Então ele passa novamente o vídeo e realmente lá no meio do vídeo, quando estão jogando a bola, passa um gorila. E então isto deduziu o cientista, o psicólogo que estava a fazer o estudo, que a percepção humana é seletiva. Nós não vemos tudo o que há para ver. Nós temos um foco. E esse foco é determinado pelo nosso interesse, pela nossa orientação ou pela nossa preocupação, ou pelos nossos valores, por tanta coisa. Nós, quando olhamos uma realidade, não vemos o global da realidade. Vemos apenas algo em que focamos, não é? E é o que acontece aqui com Moisés. Moisés estava tão focado na sua missão de guiar aquele povo, de cumprir esta missão. Não viu o gorila. A um momento dado, ele diz mesmo: mas que mal é que eu te fiz para pôr este povo todo sobre as minhas costas, não é? Que ele não viu aquilo que era visível. Ele não podia, de maneira nenhuma, atender todo aquele povo, porque nem era possível para ele, nem era possível para o povo. Então, nós vemos aqui os limites que nós, seres humanos, temos em absorver, em captar a globalidade, não é? E é interessante que nem Deus disse a Moisés. Deus disse-lhe muita coisa, mas não lhe disse isto, não é? Portanto, Deus esperava que Moisés chegasse lá, de alguma maneira. E como ele não chegava lá de maneira nenhuma, então Deus envia este homem, não é? Este homem que não tem de maneira nenhuma a relação que Moisés tem. Não tem os privilégios que Moisés tem, nem a missão, nem a projeção universal que Moisés virá a ter. Moisés tem uma relação com Deus tão íntima que os livros da Bíblia, não é? O Pentateuco diz que ele era realmente um homem excelente, que ele falava com Deus cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Portanto, tinha esta relação tão íntima, mas Deus não lhe tinha dito isto. Foi necessário vir o Jetro lá de trás das ovelhas, não é? Vir ver o que Moisés fazia e dizer: Moisés, isto não é possível. Então, eu acho que é muito interessante, porque o que acontece com Moisés acontece connosco também. Nós não podemos ter a pretensão de conhecer tudo, saber tudo, delimitar tudo e ter realmente as respostas para tudo. Então, isto quer nos dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, que o ser humano é muito limitado na sua percepção. A nossa percepção é sempre parcial.
nunca é total, nem global. Daí a necessidade de confiar em Deus, daí a necessidade de nos deixarmos guiar. Nós não sabemos, e quando Deus diz que não sabemos, não é para nos humilhar, não é para nos chamar ignorantes, é constituinte da nossa própria natureza, sobretudo depois do pecado, de sermos limitados. Estamos limitados no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa percepção, na nossa sensibilidade, naquilo que faz realmente o ser humano. Somos limitados. Então, esta é a primeira lição e nós devemos aceitar que somos limitados. A outra coisa que nós aprendemos, que é muito interessante para nós, é que realmente os planos de Deus são grandes demais para uma pessoa só. São necessárias outras pessoas para completar os planos de Deus. Portanto, quando Deus dá um sonho a alguém, Deus dá sonhos a outras pessoas que Deus vai pôr em ligação e em conjunto com essa pessoa. Aliás, vemos isto na história de José. Deus dá-lhe um sonho, mas depois dá sonhos a outros também, com quem ele tem que lidar e que vão fazer parte integrante da sua história. Não é? E aqui com Moisés, portanto, acontece o mesmo. Temos que aceitar que as construções de Deus, Deus usa pedras grandes e Deus usa pedras pequenas. E elas são tão úteis umas como as outras. Deus usa todas. Portanto, devemos aceitar isso. E a terceira lição que eu acho que nós aprendemos aqui é a necessidade de humildade. É de aceitarmos que Deus fala a outros e que diga coisas a outros que não nos disse a nós. Portanto, é a capacidade de abdicarmos de um papel ao qual muitas vezes nos agarramos, que é o de protagonismo. Não é? Nós fomos os escolhidos, somos os protagonistas, nós é que sabemos, nós é que vamos fazer. Portanto, isto vai bloquear a ação de Deus, porque Deus joga com muitas peças, não é? E é assim que ele cumpre o seu plano. É necessária muita humildade e estar atento, estar desperto para acolher outra visão, outro olhar, outra opinião, que talvez seja realmente melhor do que a nossa, não é? E eu penso que aprendemos com Moisés, porque ele foi um homem muito humilde. Exato, imaginem ele ser chegado a Jetro e ter dito: tu sabes alguma coisa disto? Quem está aqui ao comando sou eu. Atrás das ovelhas. Vai lá para as ovelhas, deixa-te estar lá, que quem trata deste assunto fui eu, porque foi a mim que Deus chamou. Essa podia ter sido a atitude dele. É, exatamente. E às vezes nós temos esta atitude, não é? Claro, ficamos melindrados quando alguém tem outra ideia, parece que a nossa está errada. Estava errada a ideia de Moisés. Deus usa homens e mulheres piedosos, espirituais, porque as coisas espirituais só se podem discernir espiritualmente. Homens e mulheres espirituais para nos ajudarem também no percurso. E a obra de Deus é grande demais para uma pessoa só, 2 ou 3. Deus manda para a sua vinha quem Ele quer e todos são úteis, seja qual for a função que vão desempenhar. E é interessante saber que, vindo de outra pessoa, se o conselho é bom, nós devemos aceitá-lo. Exatamente. Até podemos nem gostar da pessoa. Não é a pessoa que conta, é aquilo que Deus diz através dela. Quando o Espírito nos faz reconhecer que ali está a verdade, nós devemos ter a humildade para aceitar essa verdade. E eu gosto muito da experiência de Moisés, porque diz a Bíblia que Moisés foi o homem mais manso da terra. Porque ele foi um homem muito humilde, não é? Não é no livro do Êxodo, é no livro de Números, que aparece uma história muito interessante de Moisés. Moisés era o único profeta, não é? Entre o povo. E a um momento dado, há vários israelitas que se põem a profetizar. Lembram-se disso, não é? E Josué fica um pouco perturbado com aquilo e diz: Senhor, Moisés, meu senhor, proíbe-os de profetizar. E Moisés tem uma expressão muito bonita. Ele diz: então tu tens ciúmes por mim? Tomara eu que todo o povo do Senhor fosse profeta. Esta é a atitude. Tomara eu que a vontade de Deus se cumpra comigo ou sem mim. O importante é que a vontade de Deus se faça. Verdade. Ok. 1 Coríntios 10 e 11. Estamos quase... Só faltam 12 minutos e temos aqui ainda duas perguntas. 1 Coríntios 10 e 11 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso, para que já são chegados os fins dos tempos. Rita,
que razão dá este apóstolo, que é o apóstolo Paulo, para estes acontecimentos terem sido registados e de que forma é que eles podem ser úteis para a nossa vida espiritual e para a nossa realidade espiritual hoje? A Bíblia toda é útil, não é? Diz-nos a própria Bíblia, ela é útil para corrigir, para ensinar, para nos encaminhar e, sem dúvida nenhuma, esta é uma verdade. O pastor Pedro Esteves disse algo muito importante, entre muitas coisas que disse que eram importantes, mas eu queria destacar uma, que é o facto de ter dito que quando nós murmuramos, quando nós nos vamos afastando e não vamos ouvindo a voz de Deus, cada vez nos tornamos mais duros e isso faz com que nós não ouçamos a voz de Deus, não é? E isto é muito importante neste contexto e Paulo vem dizer-nos cuidado, tomem este exemplo, lembrem-se que este povo podia ter levado 40 dias, levou 40 anos, lembrem-se que este povo não chegou a poder entrar porque estava de tal maneira com o coração duro que se tivesse decidido eles entrar em Canaã, a história do povo se calhar tinha acabado ali, porque não tinham conseguido progredir, porque todos aquelas traços pessoais que eles tinham ganho durante o tempo que estavam no Egito, eles tinham se prevalecido sobre a vontade de Deus e por isso Deus diz, calma, vai ter que ser uma próxima geração e esta é importante informação para nos dar a conhecer que nós temos sim que permanecer na presença de Deus, temos que deixar que Deus guie e nos finais dos tempos vão vir dificuldades como aquelas que foram vividas ali, não é? Nós sabemos que esta caminhada é a caminhada de todo o cristão, não é? Que todos nós passamos pelo deserto para chegar à Canaã Celestial e que nesta caminhada para a Canaã Celestial vamos encontrar muitas dificuldades ao longo do caminho e que estas dificuldades elas vão ser motivos para que nós cheguemos a uma situação em que tínhamos que confiar completamente em Deus. Eu gosto muito porque Paulo, logo a seguir, no versículo 13, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com as tentações, dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, aquilo que ele aqui está a dizer é, vejam estas circunstâncias, eles tiveram circunstâncias muito difíceis, houveram muitos momentos que parecia, mas que Deus esteve sempre lá. E o Deus que esteve lá durante toda a Bíblia vai estar com vocês também agora nestes finais dos tempos. Então, mantenham-se fiéis a Deus, ouçam a voz de Deus, não murmurem contra Deus, não se preocupem com aquilo que outros possam dizer, mantenham-se de olhos postos em Deus e acreditar que, venha o que vier, nada será maior do que a vossa capacidade de suportá-lo, porque Deus o disse e Deus o prometeu e Ele diz que vai lá estar. E Ele diz que até aqui vai, mas daqui não passa. E eu gosto muito de Salmo 55, 22, que nos diz que e se o fardo for pesado, o que é que lança sobre mim o teu fardo, não é? Então mesmo que pareça que já não estás a aguentar mais, já não tens ar para continuar a dar passos para a frente, lembra-te que não estás sozinho. Quem vai ao teu lado tem a capacidade de suportar todas as coisas e esse é Deus. E se tu mantiveres os teus olhos abertos à presença dele, ao teu caminhar com ele, então saberás que quando o fardo está muito pesado, ele pode se tornar muito ligeiro se o colocares nos braços de Deus. Não significa que não vais ter fardo, não significa que não vais ter pedras no caminho, mas significa que tu vais ter a capacidade de chegar até lá. Porque Deus prometeu que até lá Ele te acompanhará, não é? E Ele vai manter este acompanhamento. Então, Paulo deixa isto claro. E nós vivemos momentos difíceis e aquilo que o Senhor pede é ao Paulo, à Rita, à Hortelinda, ao Pedro, é difícil, Deus sabe, mas Ele está aqui para tu dividires com Ele essa dificuldade. E mesmo que te pareça que não podes, tu podes. Tu podes porque Ele está ao teu lado e Ele prometeu que te não dará um fardo que tu não possas suportar. Existe uma imagem muito interessante, não é? Que é de alguém que vai numa praia. Exato, as pegadas, não é? As pegadas da praia, não é? E depois há 4 pegadas porque Deus vai connosco, mas a determinado momento há só 2 e alguém pergunta, Senhor, mas deixaste-me sozinho porque estas pegadas são minhas? E Deus, não, essas pegadas que estão aí são minhas no momento em que eu te peguei ao colo, não é? E é isso, Deus pega-nos ao colo nestes momentos mais difíceis da nossa vida. Pedro, estamos mesmo a terminar, é contigo que vamos finalizar, e mesmo para contextualizar tudo isto na pessoa de Jesus, não é? Porque o pão e a água, nós vemos isso na pessoa de Jesus. Eu vou ler aqui 2 textos para depois finalizares com esta última resposta. Em João capítulo 6, verso 34 e 35 diz assim:
Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui fala do pão. E depois, em João 7, 14 e 15, Jesus diz o seguinte: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe ele estas letras, não as tendo aprendido? Então lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é esta, mas sim daquele que me enviou. Podemos dizer, Pedro, que existe algum paralelo entre o pão que nós vemos nesta murmuração de que eles queriam pão e água no deserto com a pessoa de Jesus? Não há dúvida que as semelhanças e a dimensão simbólica aqui é muito importante. Talvez eu começasse a minha resposta por focar-me nesta dimensão da murmuração, que é realmente um padrão, infelizmente um padrão muito relevante e muito comum, um padrão espiritual, que podemos resumir assim: quando a fé é desafiada, nós temos duas opções: a murmuração ou a confiança. Um dos pontos, aliás, que a Hortelina aqui no início também desenvolveu. E aí é uma escolha, de facto. É uma escolha de reação diante do que eu possa considerar um desafio, uma dificuldade, uma luta. E por isso essa escolha, ela por um lado é reveladora do que é que se passa connosco, qual é a maturidade da nossa fé, e também é uma revelação de qual é o caminho que nós estamos a trilhar. E, portanto, nós vemos que, mesmo aqui, leste aí os versículos 34 e 35 do capítulo 6, nos quais Jesus se afirma como esse pão que desceu do céu, mas o versículo 41, está logo quase a seguir, utiliza a mesma palavra que nós já lemos aqui no Êxodo, que é: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Que é, aliás, uma questão curiosa, que é a ambivalência da leitura que podemos fazer de certas palavras. Porque nós hoje, cristãos, temos um olhar quase romântico, no sentido positivo. Para nós é quase poesia espiritual Jesus dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Isso é uma coisa que parece, é bela na formulação, por isso é que há uma dimensão poética. As palavras de Jesus, muitas delas estão cheias dessas metáforas que são poéticas. A Bíblia está cheia dessa poesia, na eloquência, na beleza das palavras, e nós muitas vezes somos inspirados por isso. Nós lemos, eu sou o pão que desceu do céu, oh que maravilha, não é? Que me dera ouvir Jesus dizer isto. E depois parece quase absurdo que aqueles, grande parte dos que o ouviram dizer isso, a leitura que fizeram não foi nada poética e nada romântica. Diz que murmuraram contra ele. Ficaram escandalizados. Como se fosse um escândalo. Mas eu vou um bocadinho mais longe aqui no capítulo 6, porque ele é chave aqui para entender esta dimensão, mesmo para fechar. Que é o facto de que é no capítulo 6 que há um fenómeno bastante relevante, aliás, no ministério de Jesus, porque Jesus era seguido por muito mais que os 12 discípulos. Havia um conjunto de pessoas que realmente o seguiam e o acompanhavam, de seguidores. E João 6 o que é que diz? Que a partir deste momento muitos o deixaram mesmo de o seguir e de andar com ele, ao ponto de Jesus ter voltado para os discípulos e ter feito a célebre pergunta: não quereis vós também retirar-vos, não é? É interessante nós dizemos assim, porquê é que eles abandonaram Jesus neste momento? Quando Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E foi a seguir a esse milagre que eles vieram ter com ele para ver se ele voltava a fazer. Basicamente, eles foram à procura de um almoço grátis. É aqui que está talvez a essência desta história, é uma total incapacidade de compreender o nível a que Jesus se está a situar e qual é o projeto que Jesus tem. Portanto, Jesus está a prometer-lhes este pão da vida e eles estão a ver se arranjam mais um almoço grátis. E então Jesus vai arriscar dizer uma coisa, talvez mesmo para escandalizar. Também nós a lemos hoje com uma leitura completamente muito mais positiva, que é quando Jesus diz, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue.
E por isso o texto diz que eles o abandonaram. Porquê? Porque disseram, duro é este discurso, quem é que o pode ouvir? E parece que Jesus fez uma provocação aí. Era mesmo para quem não pudesse ficar, fosse embora, Exato. não é? Então, essa provocação acontece e nós dizemos, como é que podemos entender isto? A provocação está no facto de que quando eu não estou sintonizado na dimensão espiritual das palavras de Jesus, podemos dizer que eles as leram literalmente. Exato. Ora, se alguém disser que queres comer a minha carne, eu também fico enojado. Se eu entender isso literalmente. Portanto, a incapacidade de compreender a profundidade e a dimensão espiritual do que está a acontecer foi o que resultou no afastamento destas pessoas. E, curiosamente, foi o mesmo que aconteceu no deserto. Uma incapacidade de estar espiritualmente sintonizados com Deus e com o seu propósito. E quando estamos a níveis de São dois níveis diferentes de comunicação. Então, o povo era incapaz de compreender as ações de Deus, mesmo as milagrosas, que para nós parece estranho, e estes homens eram incapazes de compreender o que é que significava ser o pão do céu. É isso mesmo. Amigos, muito obrigado pela vossa presença. Existe aqui um texto que eu gostava de deixar para o nosso auditório, que se encontra no livro de João, capítulo 4, verso 14. E esta é uma promessa para nós. E ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Deus quer dar-nos essa água da vida, para que nós possamos beber e saciar a nossa sede, não só aqui nesta terra, mas que nós um dia estejamos com Ele na vida eterna. Amém. Obrigado por ter estado desse lado. Já sabe, se quiser receber gratuitamente esta revista, poderá fazê-lo enviando uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, e esta revista ser-lhe-á entregue. Obrigado por ter estado connosco, foi um prazer tê-lo desse lado. Volte sempre, fique bem, fique com Deus. Thank you.